Oi pessoal, aula 23 da playlist de cálculo 1. Nós vamos falar sobre limite fundamental exponencial, que é o limite que aparece aqui, tá? Essa é a aula 23 da playlist de cálculo 1, mas é a aula 9 de limites. Então, começando exatamente com esse limite fundamental exponencial, o que ele é? Basicamente, é o limite dessa função aqui, ó, dessa função exponencial do tipo 1 mais 1 sobre x elevado a x, com x diferente de zero, porque ele aparece aqui no denominador, tá certo? Então, o limite fundamental exponencial é esse que mostra para a gente que o limite dessa função, quando x tende ou a mais infinito ou a menos infinito, tanto faz, vai ser sempre igual ao número de Euler, ok? Nós não vamos demonstrar esse resultado para podermos utilizá-lo, porque ele requer outros conhecimentos, tá? Mas vamos considerar que o limite, quando x tende a mais ou menos infinito, desse tipo de função exponencial, sempre é o número de Euler. E só para ilustrar por que ele é o número de Euler, eu vou mostrar o gráfico dessa função, a função 1 mais 1 sobre x elevado a x. Ela tem esse raminho aqui nessa parte, esse outro ramo aqui, e a gente observa que tanto quando x tende a mais infinito, quando os valores de x estão aumentando cada vez mais, ou quando os valores de x estão diminuindo cada vez mais, os valores que a função vai assumindo vão crescendo e se aproximando cada vez mais dessa linha vermelha, ou diminuindo e também se aproximando cada vez mais dessa linha vermelha. Quando x aumenta cada vez mais, os valores da função vão subindo e se aproximando dessa linha vermelha. Então, essa linha vermelha é uma assíntota horizontal. E quando os valores de x vão diminuindo cada vez mais, a função vai diminuindo seus valores, tendendo também para essa linha vermelha. E essa linha vermelha é exatamente a linha y igual ao número de Euler, que a gente já sabe que é aproximadamente 2,71828, uma aproximação aqui de 5 casas decimais, tá? E a partir desse limite, que é o limite fundamental exponencial, nós conseguimos calcular outros limites. Por exemplo, esse aqui, ó, ele parece com o limite fundamental exponencial, mas não é. Então, nós podemos fazer uma mudança de variável para que apareça aqui o limite fundamental exponencial. Mas como nós fazemos essa mudança de variável? Se aqui fosse 1 mais 1 sobre x, resolvia nosso problema, que seria exatamente o limite fundamental exponencial. Como não é, nós definimos uma outra variável, aqui eu vou chamá-la de u, para que apareça 1 sobre u nessa parte aqui, ó. Então, eu vou falar que 2 sobre 5x é igual a 1 sobre u. Essa é a mudança de variável que nós estamos fazendo. E a partir daí, se nós estamos trocando algo que envolve x por algo que envolve u, como nós temos que o x tende, nesse caso, a infinito, nós vamos ter que saber o que acontece com o u quando o x tende a infinito, para poder fazer a substituição nesse limite. Então, para começar, nós vamos isolar tanto o x quanto o y. Então, aqui multiplicando cruzado, vai ficar 5x igual a 2u, e aí isolando tanto o x quanto o y, nós vamos ter esses resultados aqui, ó. Isolando x, que é só passar o 5 dividindo, vai ficar que x é 2u sobre 5. E isolando o u, vai ficar que u é 5x sobre 2. E agora vamos verificar o comportamento do u à medida que nós já sabemos o comportamento do x, Então, a gente sabe que o x está indo para infinito. Quando o x vai para infinito, o que vai acontecer com o u? Nós vamos ter 5 vezes x, só que o x está indo para infinito, então vai ficar 5 vezes infinito, que a gente sabe que é infinito também. Infinito dividido por 2, obviamente, é infinito. Então, quer dizer que quando x tende a infinito, o u também tende a infinito. Então, na substituição, quando nós trocarmos o x por o u também vai ir para infinito, porque se o x vai para infinito, nós verificamos que o u também vai. Então, o que vai acontecer? Esse limite, que é aquele que nós queremos calcular, pode ser substituído, pode ser reescrito dessa forma aqui, ó. Troquei o x por u e mandei o u para infinito, porque a gente já viu aqui que é isso que acontece, E fazemos a troca de variável nessa parte também. 2 sobre 5x nós chamamos de quê? 2 sobre 5x nós chamamos de 1 sobre u. Então, aqui vai ficar 1 sobre u. E o x nós isolamos aqui, olha só, ele é 2u sobre 5. Então, troquei o x por 2u sobre 5.
ficou tudo em função de u. Percebam que essa partezinha aqui é muito parecida com a parte do limite fundamental exponencial. Só que esse expoente não é apenas a variável u, para ficar exatamente naquele formato, né? Então nós vamos reescrever esse limite fazendo um pequeno algebrismo aqui para aparecer o limite fundamental exponencial. E de que maneira nós podemos fazer isso? Trocando 2u sobre 5, aqui como uma fração só, como dois termos. Isso aqui significa u vezes a fração 2/5. E aí a gente escreve isso como uma potência de potência. Se eu fosse resolver essa potência de potência aqui, eu ia multiplicar esses dois expoentes, né? Então eu ia voltar nesse resultado aqui. Então eu posso reescrevê-la dessa forma. Agora, também pensando que eu posso mudar esse limite aqui para dentro do colchetes, eu vou reescrever esse limite dessa forma. Tanto faz calcular o limite dessa potência ou calcular o limite dessa base aqui e depois elevar o resultado a 2/5, né? Então eu reescrevi dessa forma e aí observem que o que está aqui, esse limite dentro do colchetes, é exatamente o limite fundamental exponencial, só que com uma pequena mudança de variável. Onde era x, aqui aparece o u. Então não tem nenhuma diferença, né? Só mudou aqui a variável que está sendo considerada. E a gente sabe que o limite, tanto quando x vai para mais infinito ou menos infinito, de uma função desse tipo, sempre é o número de Euler. Então esse limite aqui é exatamente o número de Euler. Por isso que esse resultado vai ser o número de Euler elevado a 2/5, tá certo? Porque essa base aqui é exatamente o limite fundamental exponencial. Por isso nós podemos escrever que esse limite que nós procurávamos é exatamente o Euler elevado a 2/5, tá? E aqui no gráfico dessa função, 1 mais 2 sobre 5x elevado a x, nós podemos verificar que é exatamente isso que acontece. Tanto quando x vai para mais infinito ou quando x vai para menos infinito, a função vai se aproximando cada vez mais do número e elevado a 2/5, tá certo? Um outro exercício aqui, determinar o limite dessa função exponencial, que também não está exatamente no formato do limite fundamental exponencial, mas nós podemos fazer uma mudança de variável para que isso aconteça. Então, novamente, vou chamar menos 3 sobre 7x de 1 sobre u. Isolo tanto o x quanto o y, multiplicando cruzado e depois fazendo os isolamentos, né? Então, quando nós isolarmos o x, o 7 vai passar dividindo, vai ficar que o x é menos 3u sobre 7. Quando isolarmos o u, o menos 3 passa dividindo. Então, vai ficar que o u é menos 7x sobre 3. E agora, vamos analisar o que acontece com o u quando o x vai para infinito. Então, o resultado de u está aqui, ó, e a gente sabe que o x está indo para infinito. Quando o x vai para infinito, infinito vezes menos 7 menos infinito, dividido por 3 continua menos infinito. Então, agora teve uma mudança, né? Quando o x vai para infinito, a gente verificou que o u vai para menos infinito. Então, na hora de substituir, na hora de trocar o x por u, eu não vou fazer u ir para infinito. Vou fazer o u ir para menos infinito, porque esse é o comportamento do u quando o x vai para infinito, tá? Então, a gente vai agora reescrever esse limite. O limite dessa função exponencial vai ser o limite quando u tende para menos infinito, por causa desse comportamento que nós verificamos. E nessa parcela aqui, nessa função, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos trocar o menos 3 sobre 7x por 1 sobre u. Então, vai ficar assim, ok? E o menos 2x? Nós acabamos de ver que o x é menos 3u sobre 7. Então, o que vai ser menos 2x? É menos 2 vezes o x, mas o x é menos 3u sobre 7. Aqui o menos 2 vezes o menos 3 é 6. Então, vai ficar 6u sobre 7. Então, na realidade, o menos 2x, após essa troca de variável que nós fizemos, corresponde a 6u sobre 7. E aí vamos novamente manipular para colocar somente o u junto com essa parcela aqui para aparecer o limite fundamental, fazendo um pequeno algebrismo aqui. Então, fazendo isso, o que nós vamos obter? Que essa parte, colocando o u aqui, ó, expoente de 1 mais 1 sobre u, vai ser isso. E o que falta para ficar exatamente igual a isso aqui? Nós tiramos o u, né? Então ficou faltando os 6/7. Então fica tudo isso elevado a 6/7. Estamos usando aqui propriedade de potência, ok? Esse limite aqui, que está dentro do colchetes,
é exatamente o limite fundamental exponencial, agora quando a variável tende para menos infinito. E o que está mudando, assim como no outro caso, é que ao invés de x, é u que aparece nesse limite aqui, né? Mas o resultado, independente disso, é igual ao número de Euler. Então aqui fica o número de Euler elevado a 6/7, tá? Concluindo então que esse limite é o Euler elevado a 6/7. Agora, para finalizar, vamos resolver este exercício aqui. Demonstrar que para qualquer a real não nulo, vale que o limite de 1 mais a sobre x elevado a x, quando x tende a infinito, vai ser sempre o Euler elevado a a. Ou seja, o número que aparecer aqui vai ser o expoente do Euler, que é o resultado do limite quando x tende a infinito. Para fazer essa demonstração, a gente pode seguir um raciocínio idêntico ao que nós fizemos para os exercícios. Como? Começamos tomando a sobre x como sendo igual a 1 sobre u. Isolamos o x, então o x vai ser a vezes u. E também isolamos o u, que vai ser x sobre a, tá certo? E agora verificamos o comportamento do u quando o x vai ter o comportamento que nós procuramos, que é x tendendo a infinito. Quando o x tender a infinito, o que vai acontecer com o u? Aqui eu vou ter infinito dividido por um número real a. Infinito dividido por qualquer número real diferente de zero continua sendo infinito, ok? Então, quando x tende a infinito, o u também tende a infinito. Então, fazendo as substituições aqui, nós vamos ter x tendendo a infinito dessa função, que é o que nós tínhamos e queremos determinar o limite, vai ser o limite de u também tendendo a infinito, de 1 mais 1 sobre u elevado a x, só que o x é a vezes u. Então, no lugar do x, eu vou trocar por a vezes u. Agora, fazendo aquele algebrismo para aparecer o u aqui como expoente dessa parcela, isso é limite de 1 mais 1 sobre u elevado a u, com u tendendo a infinito, e eu posso pegar tudo isso e elevar a a, por causa da potência de potência aqui, tá certo? Novamente aqui apareceu o limite fundamental exponencial, que nós já sabemos que é igual ao número de Euler, concluindo que isso vai ser e elevado a, que é o que nós queríamos provar, tá certo? Então, esse limite é de fato e elevado a para qualquer a diferente de zero. E aí fechamos a demonstração, tá? Então, essa foi a aula sobre limites fundamentais exponenciais. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Valeu, tchau!